Olá, o Lance Total chega agora e você vai ver. Depois de perder 2 voos, o atacante Jobson, por fim, desembarcou esta tarde no Rio de Janeiro para retornar ao Botafogo. No Verdão, Wesley volta a treinar com bola. E mais, Neymar apronta mais uma das suas, dessa vez para cima de David Braz. Depois de 2 tentativas frustradas de embarque, o atacante Jobson, por fim, chegou esta tarde no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O atacante, que era esperado por 2 pessoas, não quis falar com a imprensa e saiu em um carro particular direto para o clube de General Severiano. Por causa do mau tempo, o voo que partiu de Brasília atrasou e a reunião que o jogador teria com o gerente de futebol, Anderson Barros, foi adiada para esta quinta-feira. As idas e vindas do jogador ao Botafogo têm sido bastante polêmicas. Jobson chegou pela primeira vez ao Alvinegro em 2009, vindo do Brasiliense, e com seu talento com a bola nos pés, traduzido em gols, ajudou a equipe alvinegra a escapar do rebaixamento no Brasileirão daquele ano. Desde então já foi suspenso 2 anos dos gramados por doping, teve uma nova chance no clube alvinegro, dessa vez acertando um contrato de 5 anos, foi afastado por indisciplina, emprestado ao Atlético Mineiro, onde não teve sucesso, retornou ao Glorioso, foi afastado novamente por indisciplina, tentou a sorte no Bahia, saiu do tricolor porque não cumpriu os horários de treinos, foi ameaçado de ser banido do esporte, recebeu mais uma chance no Botafogo, partiu por empréstimo para o Grêmio Barueri, onde também não deu certo, e agora volta ao Glorioso para mais uma das inúmeras tentativas. Será que agora vai? Ele vai ter que me convencer, né? Nunca costumou dar certo. Sempre comete alguma falha, chega atrasado, não aparece, chega atrasado para pegar voo, né? Briga, às vezes é com a mulher, às vezes com alguém da família. É contratado por um clube, dias depois vai embora, ou o clube não quer. Eu sei que ele já é reincidente, que tem pouco crédito, mas eu dou mais um voto de confiança. Acho que agora o Jobson vai conseguir ter uma sequência boa de jogos. Eu acredito no ser humano, que o ser humano possa mudar. E ele que vai definir, ele que vai fazer com suas atitudes, evitando polêmicas, jogando futebol e focando no que ele quer, para mostrar para todo mundo que ele pode sim dar certo ainda no Botafogo e no futebol. Olha, eu realmente não tenho essa resposta. Acho que nem o Jobson tem. Torço para que ele possa voltar ao Botafogo, voltar principalmente a jogar futebol, ser um jogador profissional novamente. Mas é preciso dar um tempo ainda para isso. O Botafogo está dando uma nova oportunidade para ele, vai ter uma conversa séria com ele e provavelmente ele deve retornar aos treinamentos. Eu acho que é como um mantra, para ir para frente, Jobson, só depende de você. O Botafogo já te deu essa 4ª chance, agora está nas suas mãos, cara. O Botafogo está dando mais uma chance, estendeu a mão mais uma vez, mas eu sinceramente não coloco a minha mão no fogo pelo Jobson. Aqui no Rio há muitas tentações e ele mesmo já caiu várias vezes nessas tentações. Eu sinceramente não acredito. Torço para que ele me surpreenda positivamente, mas sinceramente eu não aposto minhas fichas, não coloco a mão no fogo por ele não. A mesma chance do Jobson ir é da minha barba e ir embora até o final dessa semana. Ela não vai acontecer, então eu também não acredito que o Jobson vai voltar. Então, na verdade, o Jobson ele precisa convencer a todo mundo. Se ele vai ou não vai depender dele. Por mim, eu acredito que não vai não. Então, infelizmente, um talento jogado fora, o Botafogo vai só trabalhar para ver se consegue ganhar algum trocado em cima desse jogador que não tem futuro nenhum. Eu acho que agora vai para a noitada, vai perder mais um treino, vai chegar atrasado. Sinceramente, não acredito que o Jobson se regenerou e vai ser aquele jogador que a gente espera realmente que ele seja. Vamos esperar para ver, né? A chuva forte que caiu no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira não só atrasou a chegada do voo de Jobson, como ainda atrapalhou a programação do Botafogo. Sem condições de ir ao gramado, os jogadores fizeram apenas um trabalho na academia. O atacante Bruno Mendes foi apresentado oficialmente em General Severiano. O jogador de 18 anos, revelado pelo Guarani, mostrou personalidade. Chegou falando em fazer história no Botafogo. O meu negócio é fazer gol. Atacante vive de gol, né? Ainda mais centroavante, como que eu sou. Aí sempre me procuro aprimorar tudo, cabeceio, chute, nas finalizações, tudo. Espero me firmar aqui e poder fazer história aqui nesse clube. Eu vim fazer história.
No Verdão, a novidade desta quarta-feira foi a volta de Wesley aos treinamentos com bola. O jogador que estava machucado desde abril deste ano fez uma atividade junto com os companheiros, mas ainda será poupado dos coletivos ou atividades em que possa ter contato físico com outros colegas. Wesley deve ficar à disposição de Gilson Kleina em algumas semanas e, assim, ajudar o time a sair da zona do rebaixamento. Eu vou dar um exemplo para você, igual 2009 que a gente está falando. A gente tinha 10 pontos de vantagem e 12 rodadas, vai. E a gente fazia, eu com o Marcos, a gente fazia bastante conta lá na concentração. E a gente fazia 12 rodadas, a gente tem 6 jogos contra os 6 últimos colocados. Então dá para conquistar aí, né, de 18 pontos, uns 15 pelo menos. A gente conquistou 1. E foi o que perdeu o título. Então não vale a pena ficar fazendo isso. A gente tem que ir, próximo jogo, a ponte. A gente quer. Claro que você pensa com a relação ao rebaixamento dos últimos anos, a gente sabe que a pontuação é lá 44, 46, que escapa 42, depende do ano. Mas isso muda. O campeão, o Cruzeiro, um ano foi campeão com 100 pontos e o outro ano o São Paulo foi campeão com 60, 68. Então, o Campeonato Brasileiro é legal por causa disso. A vontade de conquistar os 3 pontos contra o Figueirense no sábado é tão grande que não teve tempo ruim para o Vasco nessa quarta-feira. Poças enormes foram formadas dentro do campo. Os jogadores também enfrentaram o vento forte e o frio. O treino do Vasco foi debaixo de muita água. Choveu a manhã toda desta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, mas isso não foi empecilho para os jogadores que entraram em campo e fizeram o treino tático. Mesmo com o clima nada propício, que dificultava a troca de passes e também a marcação, a única ausência foi a do zagueiro Dedé, que foi poupado pela sequência pesada de jogos que vinha encarando. O que a gente está tentando agora é retomar uma sequência de bons resultados e de atuações melhores, né? A gente espera que com esse período de jogos só no final de semana, tendo mais tempo para trabalhar, a tendência é que com a chegada do novo treinador, ele podendo implantar o padrão de jogo que ele quer, a gente possa crescer de novo no campeonato e fazer uma reta final muito forte. Em um dia de muito frio no Corinthians, os jogadores treinaram no campo por apenas 5 minutinhos. Quem sofreu mesmo foram os goleiros, que permaneceram fazendo treinos técnicos e físicos por cerca de 1 hora. Na coletiva, o Mundial de Clubes foi assunto mais uma vez. O atacante Guerreiro falou sobre o Timão ter escapado do Monterrey no sorteio das chaves. Creo que Corinthians es un time grande y yo acho que puede pegar cualquier time. Tenemos un buen grupo de muita qualidade e eu acho que Corinthians não tem que ter medo de ninguém. E Zizal, que não tem sido aproveitado no Brasileirão, pode ter a chance de brilhar com a camisa do Timão em Tóquio, não é isso, Marcelo Braga? Zizal vai para o Mundial de Clubes, ao menos na pré-lista que o Corinthians deve enviar para a FIFA no meio de outubro, que vai contar com 35 jogadores. É uma lista inicial que vão estar jogadores da base, jogadores pouco usados, e o Zizal deve estar nessa lista até pelo número enxuto de jogadores que o elenco conta hoje. Acontece que em novembro o Corinthians vai ter que enviar uma nova lista, que é a lista oficial, a lista final, com 23 nomes. E aí o chinês, que ainda não estreou nesse final de setembro, está desde março no Corinthians, tem chances mínimas, muito pequenas realmente, de fazer parte desse elenco que vai disputar o Mundial de Clubes no Japão. De repente, ainda tem um certo tempo, de repente ele entra, faz uma estreia boa. Dá para lembrar, por exemplo, do Romarinho, que não estava na Libertadores, foi contratado, fez ótimos jogos ali no final e acabou indo para a Libertadores, foi o cara da final. Quem sabe o Zizal não consegue aí nesse curto espaço de tempo estrear, mostrar que tem qualidade e que pode fazer parte dessa lista final. Hoje é muito difícil, porque o jogador nos treinos tem até se destacado, mas não tem feito nem parte do time reserva do Tite. Então hoje a situação dele é que ele deve ficar no Brasil assistindo pela televisão. O atacante Neymar segue agitando os bastidores das notícias esportivas. O alvo das brincadeiras da joia santista dessa vez foi David Braz. O craque do Peixe resolveu aprontar uma pegadinha para o jogador e criou um documento que rescindiu o contrato do zagueiro com o clube da Vila. O motivo da demissão, segundo Neymar e seus colegas do Barulho, foi que o jogador não estaria rendendo o esperado. É mole.
Rafael Nadal admitiu que existe a possibilidade dele não voltar às quadras este ano. O tenista, que não joga desde junho, se recuperando de uma tendinite nos joelhos, disse que o ideal seria atuar em Doha, competição que acontece no fim do ano, mas que só deve voltar mesmo no Australian Open, primeiro Grand Slam de 2013. Fabrice Muamba vai lançar uma autobiografia. O jogador ficou conhecido pela parada cardíaca que sofreu durante o jogo entre Tottenham e Bolton. Depois de ter se recuperado, Muamba tentou voltar aos campos, mas foi aconselhado pelos médicos a pendurar as chuteiras. O livro já tem capa e título e vai se chamar I'm Still Standing, My Incredible Story, que em tradução livre significa Ainda Estou de Pé, Minha Incrível História. Kaká brilhou no primeiro jogo do ano como titular do Real Madrid. O meio de campo marcou 3 gols e deu uma assistência na vitória de 8-0 sobre o Milionários da Colômbia. A partida foi um amistoso válido pelo troféu Bernabéu, que é uma homenagem a Di Stéfano, mas serviu para o brasileiro mostrar a José Mourinho que ainda está na ativa. Falcão Garcia pode estar indo para o Chelsea. De acordo com o jornal The Sun, o colombiano despertou a atenção de Abramovich, dono dos Blues, desde que marcou 3 gols na goleada de 4-1 do Atlético de Madrid sobre o time inglês na final da Supercopa da Europa. O tabloide ainda especula que o empresário estaria disposto a pagar 45 milhões de libras, que equivale a mais de 147 milhões de reais. Que loucura! O Lance Total sai de campo com lances e gols do novo alvo do futebol mundial, Falcão Garcia. A gente volta nessa quinta-feira com uma nova edição a partir das 11 da noite. Vejo você.